Quando me chamaram ao palco, o som dos aplausos parecia vir debaixo d'água. Eu via as bocas se moverem, os flashes estourando, o brilho metálico da medalha nas mãos do general. Mas dentro de mim, tudo estava em silêncio. Um silêncio pesado, quase sagrado, como o de quem voltou de um lugar onde o mundo acaba. Tenente Camila Duarte, anunciou ele. Por bravura em ação, sobrevivência e liderança em operação de alto risco no complexo do Alemão. O auditório inteiro se levantou. Eu caminhei até o centro com passos firmes, cada estalo da bota soando como um lembrete do que custou chegar ali. Quase todos sorriam. Quase. Meu pai estava na segunda fileira, farda antiga, uma que ele guardava desde o tempo em que ainda era o Major Duarte, antes da aposentadoria forçada. O rosto dele não trazia orgulho, nem emoção, apenas aquela expressão seca que sempre usava quando eu conquistava algo que ele não podia mais ter. Quando o general fixou a medalha no meu peito e o público aplaudiu de pé, meu pai não moveu as mãos. Ele apenas disse em voz alta o bastante para todos em volta ouvirem: "Ela teve sorte, não coragem." O salão congelou. Os aplausos cessaram como se alguém tivesse cortado o som. Eu mantive o queixo erguido. Nem olhei para ele. Não daria esse prazer. Mas o general olhou, com um daqueles olhares que pesam mais que uma sentença. Foi nesse instante que tudo começou a mudar. O general permaneceu de pé, a mão ainda repousando sobre a minha medalha recém-presa, e disse com a calma cortante de quem mede cada palavra: "Curioso o senhor mencionar sorte, Major Duarte, porque nossas informações mostram que a operação da sua filha foi comprometida antes mesmo de começar." Um murmúrio atravessou o salão. Eu senti meu coração disparar, mas meu rosto permaneceu imóvel. "Comprometida? Como assim, senhor?" Perguntei, num tom que me pareceu sair de outra pessoa. O general abriu uma pasta de couro sobre a tribuna. Dentro, relatórios, transcrições, nomes, datas. Ele levantou uma folha, olhou para mim e depois para o público. Houve vazamento de informações. Alguém de fora do comando teve acesso às rotas, horários e detalhes da emboscada. E segundo nossas investigações preliminares, esse vazamento veio da família da tenente. O mundo pareceu girar devagar, como se o tempo tivesse engasgado. Eu olhei para o general, depois para o público. Ninguém respirava. Até os fotógrafos baixaram as câmeras. Meu pai empalideceu. Minha mãe, ao lado dele, levou a mão à boca. Meu irmão, Lucas, ficou paralisado, os olhos arregalados como se tivesse ouvido um tiro. Eu fiquei ali, imóvel, com o metal da medalha ainda quente no peito. O general prosseguiu: "Não estamos aqui para condenar antes da hora. A investigação segue, mas é dever da instituição informar que o vazamento está confirmado e a origem rastreada." O nome da família Duarte aparece nos registros. Eu não respondi. Nem um som, nem um piscar, porque qualquer movimento, qualquer palavra naquele instante, seria uma confissão que eu não devia fazer. Meu pai tentou se levantar, a cadeira tombou atrás dele. "Isso é um absurdo!" ele gritou. "Querem sujar o meu nome por causa dela!" Mas ninguém o ouviu. O general já havia virado de costas, sinalizando para os oficiais. O som das botas ecoou pelo auditório, frio e coordenado, como se marcasse o fim de uma era. A cerimônia terminou sem aplausos, sem fotos, sem nada. Eu saí pela lateral, ainda com a pasta de homenagens nas mãos, o uniforme impecável, o corpo rígido. Do lado de fora, o ar parecia mais pesado do que dentro da favela naquela noite em que quase morri. "Camila!" Ouvi a voz da minha mãe atrás de mim. Eu continuei andando. Ela correu, ofegante, alcançou meu braço. "Filha, o que foi aquilo? Você sabia de alguma coisa?" "Não, mãe, eu soube agora." O olhar dela misturava medo e vergonha. Não do general, não da tropa, mas do que diria o bairro, as vizinhas, os velhos amigos do pai. Eu vi nos olhos dela o mesmo reflexo que via no espelho quando voltava de missão. A certeza de que nada seria como antes. Meu pai saiu depois, com o rosto tenso, o passo duro. Tentou me encarar, mas desviou. Eu percebi algo que nunca tinha notado antes. Culpa. Não da forma escancarada, mas aquele tipo de culpa que se disfarça de raiva. "Não se meta nisso", ele murmurou. "Deixa o exército resolver." "Foi o senhor quem começou isso?" Perguntei baixo.
quase sem ar. Ele me olhou por um instante longo demais, e aquele silêncio valeu mais do que uma resposta. Voltei para o alojamento ainda com a farda da cerimônia. Não consegui tirar o uniforme. Sentei na cama, encostei a medalha no criado e fiquei olhando para ela até o amanhecer. Aquela peça dourada, que horas antes parecia significar vitória, agora era o símbolo de algo que eu ainda não compreendia totalmente. Na manhã seguinte, recebi a convocação oficial. Eu seria ouvida pela corregedoria interna sobre o vazamento. Nenhuma acusação direta, apenas coleta de depoimento. Mas eu sabia o que significava. Alguém queria me ver cair. E o pior, parecia vir de dentro de casa. O café da manhã no rancho estava silencioso. Ninguém falava comigo. Alguns desviavam o olhar. Outros cochichavam. Eu já havia enfrentado fogo cruzado, cerco e explosivos improvisados. Mas nada parecia tão violento quanto o isolamento dentro da própria tropa. Quando voltei ao quarto, encontrei um envelope sob a porta, sem remetente. Dentro, uma folha dobrada em 4. Você não devia ter sobrevivido. As letras tremidas escritas à mão. Nenhum nome, nenhuma pista. Só aquilo. Foi o momento em que entendi que a emboscada no rio não tinha acabado. Ela apenas havia mudado de forma. Agora, o inimigo estava mais perto do que nunca. Peguei a medalha na mesa e olhei para o reflexo no metal. Vi ali uma mulher que parecia comigo, mas mais velha, mais fria, mais cansada. E jurei que descobriria a verdade, mesmo que custasse o último fio do que eu chamava de família. Naquela noite, eu desliguei o celular e fiquei olhando para a tela escura, como se ela ainda pudesse me devolver a voz que acabara de ouvir. Era impossível confundir. Aquela respiração do outro lado, arrastada, com um pequeno assobio entre as narinas, era a mesma que eu ouvia desde criança, nas manhãs de domingo, quando meu pai polia as medalhas dele na varanda. Alguns nomes não suportam ser manchados. A frase se repetia na minha cabeça, como um eco que não se apaga. Tentei dormir, mas a mente não deixava. Fechei os olhos e voltei para a emboscada no rio. O som dos tiros, o cheiro de pólvora, a poeira cortando o ar e aquele instante em que o rádio chiou e uma voz desconhecida avisou: "Eles sabem que vocês estão vindo." Na época, achei que era paranoia. Agora, tudo fazia sentido. Pela manhã, o sol entrou pela janela do alojamento e iluminou o uniforme pendurado. A farda ainda estava limpa, mas eu sabia que, para muitos, ela já estava suja. No refeitório, o silêncio era o mesmo do dia anterior. Nenhum bom dia, nenhum olhar direto. O tipo de silêncio que mata devagar. Não com balas, mas com desconfiança. Recebi um comunicado. Estava afastada das operações de campo até o fim da investigação. A justificativa era preservar a integridade do processo. Na prática, significava que eu era um peso, um risco, uma sombra. Passei o dia inteiro tentando me ocupar. Revisei relatórios antigos, organizei arquivos, li tudo o que podia sobre protocolos de vazamento. Mas nada me distraía. À noite, decidi ir até a casa dos meus pais. Precisava encarar aquilo. O bairro era o mesmo onde cresci, mas parecia menor. As casas, mais apagadas, os vizinhos espiando pelas janelas como se eu carregasse algo contagioso. Minha mãe abriu a porta. Estava abatida, com olheiras fundas. "Filha, não era hora de vir. Seu pai tá nervoso, ele..." "Eu não vim pra brigar, mãe. Só quero entender." Ela desviou o olhar, abriu caminho e me deixou entrar. A casa estava silenciosa, mas não era o silêncio do descanso. Era o silêncio da culpa. Na mesa da sala, os jornais do dia traziam manchetes sobre o escândalo do vazamento. Fontes indicam envolvimento de familiar em operação militar fracassada. Embaixo do título, a foto da cerimônia. Eu, com o general, e logo atrás, o rosto rígido do meu pai. Ele estava na varanda, com um copo de uísque na mão. Nem me olhou quando falei. "Foi o senhor quem fez aquela ligação?" "Que ligação?" respondeu com a calma provocativa de quem já ensaiou a mentira. "A de ontem à noite." Ele virou o copo. "Você anda imaginando coisa demais, menina. O exército mexe com a cabeça." Fiquei em pé diante dele. "Eles disseram que o vazamento veio da nossa família, que o CPF do Lucas aparece nos registros. Isso não faz sentido. Meu irmão nem sabia da operação." Meu pai me encarou por um instante. Depois sorriu de canto.
Aquele meio sorriso que eu aprendi a odiar. Você acha que entende esse jogo, mas não entende nada. A farda é só o verniz. Lá dentro, todo mundo protege o próprio nome. Mesmo que isso custe vidas? Perguntei. Ele desviou o olhar. Às vezes é o preço para não desaparecer. Aquela frase ficou presa na garganta. Era quase uma confissão, mas coberta por um cinismo frio que ele usava como escudo. Senti a raiva crescer, mas me obriguei a respirar devagar. Eu quase morri, pai. Ele respondeu sem me encarar, pois devia agradecer por não ter morrido. Virei as costas e fui embora antes que ele visse as lágrimas que eu me recusei a deixar cair. Na rua, o vento cheirava a chuva e gasolina. Peguei o celular e liguei para o meu irmão. A voz dele soou trêmula. Camila, eu não fiz nada. Eu juro. Eu sei, mas alguém usou seu nome. Seu número apareceu no relatório. Meu número? Mas... Isso é impossível. Eu nem sabia onde você estava operando. Você mandou o seu CPF para alguém recentemente? Sim. O pai pediu para uma atualização cadastral da conta conjunta dele. Disse que era para o banco. Fiquei muda por alguns segundos. Lucas, me ouve. Não assina mais nada. Não entrega mais nenhum documento, entende? Por quê? Porque o pai está escondendo algo. E eu vou descobrir o quê. Desliguei e fiquei parada no meio da rua, olhando para os postes piscando na escuridão. De repente, percebi que não estava sozinha. Um carro preto estacionado do outro lado da calçada tinha o motor ligado. Os faróis acenderam por um segundo, depois apagaram. Quando dei um passo, o carro arrancou, desaparecendo na esquina. Voltei para o alojamento com o coração acelerado. No corredor, uma carta colada na porta. Nenhum nome. Abri com cuidado. Dentro, apenas uma foto impressa. Eu, de uniforme, saindo do quartel. E logo atrás, o carro preto estacionado. No verso, uma frase escrita à caneta. Você não devia cutucar quem ainda tem amigos lá dentro. Guardei a foto no bolso e sentei na cama. Estava claro agora. O vazamento não era um simples erro. Era uma rede. E o fio começava dentro da minha própria casa. Nos dias seguintes, o nome Duarte se tornou um sussurro nos corredores. Colegas evitavam dizer meu sobrenome em voz alta. Um deles, o cabo Almeida, se aproximou durante o almoço e deixou cair um bilhete na mesa, fingindo ser acidente. Dentro, só uma palavra: cuidado. Naquela noite, fui chamada pelo general novamente. O mesmo olhar firme, mas agora com algo diferente. Pesar. Tenente, o senhor Duarte foi convocado a prestar depoimento. Nossas equipes encontraram registros de comunicação entre o telefone dele e um ex-militar monitorado por tráfico de informações. Senti o chão se afastar dos pés. Meu pai? Murmurei. Sim, e há mais. Esse contato foi estabelecido 2 dias antes da emboscada em que a senhora foi atingida. Não lembro exatamente o que respondi. Acho que agradeci. Saí do gabinete com a cabeça latejando, o som dos meus passos ecoando no corredor vazio. Lá fora, chovia fino, e eu finalmente entendi o que significava carregar um sobrenome pesado. Quando voltei para a casa dos meus pais naquela semana, o portão estava trancado. Minha mãe abriu uma fresta e falou baixo. Ele não quer te ver. Disse que você trouxe desonra pra gente. Desonra? Repeti. Quem foi que vendeu informação? Não fala isso. Você não sabe o que ele tá passando. Sei sim, mãe. Ele tá com medo, mas não de ser injustiçado. Tá com medo de ser descoberto. Ela chorou. Eu não. A raiva me dava uma clareza que nenhuma dor poderia apagar. Dei um passo para trás e disse calmamente. Diz a ele que a medalha que tanto desprezou agora serve para algo. É a lembrança de que eu sobrevivi. E vou sobreviver de novo. Virei as costas e fui embora sob a chuva. No asfalto, cada gota parecia estalar como um lembrete. A verdade custaria caro, mas eu já havia pago com sangue. De volta ao alojamento, comecei a montar um arquivo. Juntei relatórios, mensagens, datas, nomes. Não era mais uma busca por inocência. Era uma missão. O peso do sobrenome Duarte me acompanhava desde o nascimento. Por anos achei que era um escudo. Agora, via que era uma âncora. Na última página do caderno que comecei naquela noite, escrevi apenas uma frase. A lealdade é bonita, até que ela te mata. Fechei o caderno, apaguei a luz e deitei sem dormir. No escuro, ouvi novamente o eco da voz do meu pai no dia da medalha. Ela teve sorte, não coragem. Sorri sozinha, porque agora eu sabia.
Coragem é continuar, mesmo quando a sorte já te abandonou. E eu ainda não tinha começado a lutar. Eu nunca gostei de falar sobre o que aconteceu no Rio. Mesmo antes de tudo vir à tona, havia algo naquela operação que me prendia a um tipo de silêncio que nem terapia consegue arrancar. Alguns chamam de trauma, outros de respeito pelos mortos. Eu prefiro chamar de dever. Mas naquela manhã, quando recebi o pacote sem remetente e vi o pendrive envolto em plástico, percebi que o silêncio já não era proteção, e sim armadilha. Levei o arquivo para o alojamento, fechei as cortinas, desliguei o celular e conectei o dispositivo. A tela piscou e um arquivo de áudio se abriu. No início, apenas ruído, interferência, o chiado típico de rádios de campo. Depois, uma sequência de códigos que reconheci de imediato. Eram as coordenadas da minha equipe no dia da emboscada. A gravação era crua, sem cortes, com vozes sobrepostas. Então, veio a frase que me congelou. Equipe Alfa, confirmem deslocamento. O alvo está em movimento. Repito, o alvo está em movimento. O problema é que aquela voz não era de nenhum dos meus operadores. Era grave, arrastada, com o sotaque mineiro que eu conhecia desde a infância. Meu pai, naquele instante, senti o corpo inteiro endurecer. Não chorei, não gritei, não fiz nada. Apenas respirei fundo e ouvi até o fim. A voz dele continuava, dando instruções, confirmando horários, trocando senhas. O som da minha própria voz apareceu no rádio depois, mais jovem, mais viva, respondendo às coordenadas. E então o silêncio. Seguido de tiros, explosões, gritos cortados no meio. Aquilo era a gravação da minha própria quase morte. Fechei o notebook e fiquei parada por minutos, sentindo a respiração irregular. Não havia mais dúvida. Meu pai não só havia vazado informações, ele as tinha repassado diretamente, com voz, com data, com assinatura. Mas a pergunta que martelava na minha cabeça era outra. Por quê? Eu tentei reconstruir o dia da emboscada em cada detalhe, cada passo, cada decisão que agora me parecia suspeita. A operação começou às 4 da manhã. Eu chefiava uma pequena equipe designada para interceptar o transporte de armas entre o Complexo do Alemão e o Morro do Adeus. A rota era classificada, o ponto de infiltração definido apenas poucas horas antes da partida. Lembro-me de ter acordado às 3, tomado um café amargo e revisado o mapa. Tudo parecia sob controle, até que, ao chegarmos à primeira viela, percebi algo estranho. As luzes estavam acesas demais. Crianças não dormiam. Cães latiam sem parar. Era como se a comunidade soubesse que estávamos chegando. Dei o sinal de dispersão, mas era tarde. A primeira rajada veio da direita, atingindo o muro a poucos centímetros de onde eu estava. Respondi instintivamente. Arrastei o soldado Costa para trás de um carro e ordenei cobertura. Os disparos vinham de 3 direções, coordenados demais para serem acaso. Era uma emboscada perfeita, montada com precisão cirúrgica. E só havia uma forma de o inimigo ter essas informações. Alguém de dentro as entregara. A batalha durou menos de 15 minutos, mas o tempo, para mim, se esticou em horas. Vi Costa cair, atingido no peito. Vi Souza tentando socorrê-lo, enquanto o sangue formava uma poça escura na calçada. E lembro do barulho seco, quando uma granada improvisada explodiu próximo ao muro, lançando estilhaços em todas as direções. Senti o impacto no ombro, o som abafado do próprio grito, e depois o mundo ficando cinza. Acordei no chão com cheiro de ferro e fumaça. Ainda podia ouvir tiros ao longe, mas fracos, como se o som viesse debaixo d'água. Lembro-me de tentar levantar e sentir o braço queimar. Depois, só a sensação do rádio sendo arrancado do meu peito e uma voz que dizia: sobreviveu, milagre. Quando acordei no hospital de campanha, 3 dias depois, disseram que eu era a única sobrevivente da linha de frente. Os outros 5 estavam mortos. Lembro-me de olhar para o teto branco e sentir vergonha. Vergonha de ter ficado viva quando eles não voltaram. E vergonha maior ainda de não saber o motivo de terem morrido. Quando me recuperei, o relatório oficial dizia que foi erro de cálculo, falha de inteligência, rotina de guerra. Acreditei. Eu precisava acreditar, porque a alternativa era insuportável. Agora, com aquela gravação, a alternativa se tornava inegável. Passei a noite revisitando os nomes de todos que participaram da investigação inicial.
Um dos peritos havia sido indicado diretamente pelo meu pai, segundo os registros de recomendação. Era ele quem havia autenticado a primeira versão dos relatórios. Tudo estava interligado. De alguma forma, meu pai ainda tinha influência o bastante para manipular os bastidores. Talvez para se proteger. Talvez para proteger alguém maior. A raiva começou a dar lugar à lógica. Se ele estava envolvido, havia um motivo. E motivos deixam rastros. No dia seguinte, fui até o depósito militar onde os arquivos antigos ficavam guardados. Usei minha identificação, alegando uma revisão de documentação sobre a operação. O sargento que tomava conta do arquivo me olhou com desconfiança, mas não ousou negar. Peguei as pastas, sentei à mesa e comecei a ler. Havia duplicidade de registros, horários trocados, nomes riscados. E no meio de tudo, um documento sem carimbo oficial, mas com assinatura reconhecível. Major Duarte, meu pai. O texto era curto. Uma autorização informal para compartilhamento de dados logísticos em caráter extraordinário. A justificativa, colaboração externa de inteligência. A data era 2 dias antes da emboscada. Saí dali com a pasta debaixo do braço e a certeza de que não se tratava de um erro. Era sabotagem. A pergunta agora era o porquê. E mais do que isso, com quem? À noite, sentei diante do espelho do alojamento e encarei meu próprio reflexo. As olheiras pareciam mais fundas, os olhos mais frios. Havia uma solidão que não vinha apenas da perda, mas da consciência de que minha própria história estava sendo reescrita por alguém que dizia me amar. Pensei em confrontá-lo de novo, mas sabia que ele negaria. Homens como meu pai não confessam. Apenas controlam a narrativa até o último fôlego. Foi quando percebi um detalhe que me escapara. Na gravação, logo após ele dar as coordenadas, uma segunda voz respondia. Feminina. Jovem. Não era da minha equipe. Ampliei o áudio, usei o programa de decodificação do quartel e consegui isolar parte da fala. Confirmado, tio. Transmissão limpa. O som era baixo, mas inconfundível. Aquela voz eu conhecia. Era de minha prima Patrícia, filha da irmã mais nova da minha mãe, que morava com eles há alguns anos depois de perder o emprego. Ela, que sempre dizia sonhar em entrar para o exército, mas nunca conseguiu passar no exame psicológico. Ela, que vivia cercando meu pai de admiração e obediência cega. De repente, tudo se encaixou como um quebra-cabeça cruel. Meu pai havia vazado as informações, mas não sozinho. Ele usara Patrícia como mensageira, talvez por acreditar que ninguém suspeitaria de uma mulher sem acesso direto aos canais militares. E ela, em troca, ganhara o que sempre quis: aprovação, poder, talvez dinheiro. Naquela madrugada, decidi que não iria mais esperar o sistema agir. Se eu aprendia algo no campo, era que quem espera, morre. Escrevi um relatório completo com tudo o que tinha: a gravação, o documento com a assinatura, a transcrição da segunda voz. Enviei uma cópia anônima para o gabinete do general, outra para o setor de inteligência interna, e guardei uma terceira comigo, escondida dentro da medalha oca que recebi na cerimônia. A base da medalha se abria por dentro, um compartimento pequeno que poucos conheciam. Ali, coloquei o chip com a verdade. Passei o resto da noite em claro, ouvindo o som distante de helicópteros que cruzavam o céu. Às vezes eu pensava ouvir passos no corredor, mas podia ser apenas o peso da minha própria paranoia. Quando o amanhecer chegou, eu estava de uniforme completo, pronta para o que viesse. A guerra, pensei, nunca acaba no campo. Ela muda de cenário. Às vezes, o novo campo de batalha é a mesa da sua casa. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem curta de número desconhecido. Sabemos o que você fez. Cuidado com o que carrega. Nenhuma assinatura. Nenhuma dúvida. O inimigo estava me observando de perto. Respirei fundo e olhei novamente para o espelho. Por um segundo, quase acreditei que o reflexo me olhava de volta com um certo orgulho silencioso. Eu sobrevivera à emboscada no rio. Agora, precisava sobreviver a outra, a que vinha de dentro do meu próprio sangue. E pela primeira vez, compreendi que coragem não era enfrentar tiros. Era enfrentar o que restava quando todos atiram em você de costas. O oficial de inteligência que bateu à minha porta parecia desconfortável. Jovem demais para o tipo de mensagem que carregava. Ele segurava a pasta como se tivesse medo de ser contaminado por ela. Assine o recebimento, tenente.
disse, sem me encarar. Eu assinei, e ele desapareceu pelo corredor antes mesmo de eu abrir o lacre. O papel cheirava a poeira e metal. Dentro, havia um relatório de auditoria de sistema, uma sequência de registros de acesso, horários, datas, IPs. O documento mostrava que alguém usara meu login para consultar os relatórios originais da operação no Rio e, em seguida, alterar os arquivos de origem. O detalhe mais assustador era o horário, 2 horas depois de eu ter sido internada no hospital de campanha. Ou seja, enquanto eu estava inconsciente, alguém entrou no sistema como se fosse eu. No campo de autenticação, o responsável pela validação do login era identificado pelo número de credencial do meu pai, Major Duarte. Demorei um tempo para entender o que estava vendo. As letras pareciam girar, como se o papel respirasse. Aquilo não era apenas uma prova, era uma assinatura. Meu pai não se limitara a vazar informações. Ele havia manipulado o sistema para me tornar cúmplice sem que eu soubesse. A vergonha que senti na cerimônia agora se transformava em algo mais denso, mais escuro, algo que parecia ferro derretido dentro do peito. Peguei o pendrive com a gravação e o coloquei sobre a mesa. Aquele pequeno objeto agora era minha única salvação e, ao mesmo tempo, minha sentença. Fui até a janela e olhei o pátio do quartel. Lá fora, tudo parecia calmo. Soldados marchando, bandeiras tremulando, uma rotina perfeita. Mas eu já sabia que por trás de cada gesto disciplinado havia camadas de poder, vaidade e medo. Era assim que o sistema sobrevivia, alimentando-se do silêncio dos que descobrem demais. Quando o relógio marcou 12:00, decidi agir. Peguei a pasta, travei o armário e saí em direção ao setor de comunicações, onde poderia verificar o log de acessos. Se alguém havia usado minha conta, haveria rastros no servidor. O sargento responsável pelo setor, um homem calvo e meticuloso chamado Nogueira, me olhou com desconfiança. Tenente, esses dados são sigilosos. Preciso de autorização. Eu coloquei sobre a mesa o documento que acabara de receber. A autorização está aqui, assinada pelo general. Ele analisou, assentiu e me deixou entrar na sala de servidores. O ar lá dentro era frio, cheio de ruído eletrônico, como se o lugar respirasse por conta própria. Conectei o terminal e comecei a digitar. Cada linha de código que aparecia na tela me aproximava de algo que eu talvez não quisesse ver. O primeiro IP rastreado correspondia ao meu próprio computador de serviço, mas a localização geográfica mostrava um ponto diferente: a casa dos meus pais. Um endereço residencial, o mesmo onde eu crescera, o mesmo onde meu pai passava as tardes ouvindo rádio militar e revivendo glórias antigas. Fechei os olhos e respirei fundo. Agora não era mais suposição. Era fato. Ele havia acessado o sistema de casa, usando minha senha, provavelmente copiada quando visitou o alojamento semanas antes, sob o pretexto de entregar documentos pessoais. Lembrei-me de como ele insistiu em mexer no meu notebook naquele dia, dizendo que queria ver as fotos da formatura. Eu o deixei à vontade. Ingenuidade ou confiança? Talvez as duas coisas. Saí da sala com o estômago embrulhado. O sol lá fora parecia falso, como se iluminasse um cenário montado. No corredor, vi o general me aguardando, mãos cruzadas nas costas. Tenente Duarte, precisamos conversar. Seguimos até a sala dele. A mesa estava coberta de pastas abertas e relatórios, mas o que mais chamava a atenção era a expressão dele, não de autoridade, mas de quem carrega uma decepção silenciosa. Encontramos evidências de que o acesso foi feito de um IP residencial vinculado ao Major Duarte. Antes de agir oficialmente, preciso saber. A senhora tinha conhecimento disso? Neguei com a cabeça. Não, senhor. Se tivesse, teria impedido. Ele me observou longamente, talvez tentando distinguir entre culpa e convicção. Eu acredito em você, tenente. Mas entenda, quando o inimigo está dentro de casa, não é só uma questão de justiça. É uma questão de imagem. A instituição precisa se proteger. Aquilo era um aviso disfarçado. O exército poderia me proteger ou me apagar, dependendo do que fosse mais conveniente. Saí da sala com a sensação de andar sobre gelo fino. A partir daquele momento, tudo o que eu dissesse poderia ser usado contra mim ou simplesmente ignorado. Eu estava sozinha. À noite, voltei para o alojamento e travei a porta. O silêncio do quarto era tão profundo que eu podia ouvir meu coração bater.
Peguei o notebook e voltei a ouvir a gravação. Desta vez, em vez de me concentrar nas vozes, tentei focar no ruído de fundo. E lá estava, um som metálico, repetitivo, como um relógio antigo batendo em segundos lentos. Era o mesmo tic-tac do relógio de parede da sala da casa dos meus pais. Eu lembrava daquele som desde criança, usado por meu pai como metrônomo nas horas em que polia as condecorações. Aquilo não deixava dúvida. A gravação havia sido feita dentro daquela casa. Fechei o notebook e sentei na cama, sentindo um misto de raiva e incredulidade. Meu pai sempre fora rígido, às vezes cruel, mas havia um código moral por trás daquela dureza. Ou pelo menos eu achava que havia. Agora percebia que, para ele, o código sempre foi outro. O da aparência, da honra fabricada, da sobrevivência a qualquer custo. Talvez ele nunca tenha me perdoado por eu ter alcançado aquilo que ele perdeu, o respeito da farda. Nos dias seguintes, comecei a montar meu próprio dossiê. Passei horas vasculhando arquivos, cruzando dados, analisando datas e transferências. Descobri que, após o vazamento, uma quantia significativa havia sido depositada em uma conta de terceiros, ligada a uma empresa fantasma. A titularidade: Patrícia Duarte, a mesma prima, cuja voz aparecia na gravação. O dinheiro vinha de uma empresa de segurança privada contratada para consultorias no Rio. Um disfarce perfeito. O rastro era limpo demais para ser coincidência. Cada nova prova me empurrava mais fundo em um labirinto de mentiras. E quanto mais eu descobria, mais clara se tornava a estrutura da conspiração. Meu pai fornecia as informações, Patrícia fazia o intermédio, e alguém acima deles pagava o preço. Eu era a peça usada para encobrir o rastro, o bode expiatório de uma rede que misturava poder militar e crime organizado. Certa noite, enquanto revisava os documentos, recebi uma mensagem anônima. Você não vai entender tudo sozinha. Amanhã, 20 Oidores. Estacionamento do antigo clube militar. Hesitei, mas fui. A chuva caía fina, e as luzes da rua piscavam em reflexos alaranjados. No estacionamento, um homem me esperava dentro de um carro antigo, vidro embaçado. Quando entrei, ele acendeu um cigarro sem dizer palavra. Depois, entregou-me um envelope pardo. Eles vão te destruir se você não agir rápido. Aqui estão cópias das transações e os nomes por trás da empresa. Perguntei quem era ele. Ele sorriu com cansaço. Alguém que devia ter morrido naquela emboscada também. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele abriu a porta e desapareceu sob a chuva. De volta ao alojamento, abri o envelope. As cópias confirmavam tudo. Pagamentos, assinaturas, datas e uma carta manuscrita do próprio Major Duarte, agradecendo pelos serviços prestados. Eu fiquei olhando para aquelas linhas até o amanhecer. Não era mais uma questão de honra. Era uma questão de justiça e de sobrevivência. Na manhã seguinte, entreguei uma cópia do dossiê diretamente ao general. Ele ouviu em silêncio, folheou as páginas e me disse apenas: Tenente, prepare-se. Isso vai muito além do que imagina. Havia medo na voz dele. Não medo de mim, mas do que ele também sabia e não podia dizer. Saí do quartel e caminhei até o portão. O céu estava nublado, e pela primeira vez em semanas, senti algo próximo de alívio. Eu tinha em mãos a verdade, mas também a consciência de que a verdade naquele mundo era uma arma de 2 gumes. Podia limpar meu nome, mas podia também me enterrar junto com todos que ela atingisse. De volta ao quarto, sentei na cama e olhei para a medalha sobre a mesa. O pequeno compartimento ainda guardava o chip, silencioso e letal como uma granada sem pino. Eu passei o dedo sobre o metal e pensei no peso daquilo tudo. Não o peso da farda, mas o peso da herança. Ser filha de um homem como aquele era carregar uma guerra no sangue. Fechei os olhos e percebi que já não havia mais volta. Eu não lutava apenas por justiça. Lutava para me libertar do sobrenome que quase me matou. Naquela noite, escrevi um relatório pessoal, selado com a frase: Se eu desaparecer, a verdade está no arquivo. Enviei uma cópia criptografada para meu e-mail alternativo e guardei outra em um pendrive escondido na sola da bota. E pela primeira vez em muito tempo, dormi. Não profundamente, mas com a paz de quem sabe que, se acordar no inferno, ao menos saberá quem acendeu o fósforo. Durante 3 dias, fiquei olhando para aquele convite sobre a mesa, como quem observa uma armadilha óbvia, mas irresistível.
O papel tinha o brasão da Associação Militar impresso no canto e uma caligrafia que eu reconheceria mesmo de olhos fechados. A do meu pai. Hora de resolver as coisas como família. A frase soava menos como um convite e mais como uma ordem velada, uma daquelas sentenças dele que sempre vinham mascaradas de boa intenção. Eu tentei ignorar, mas minha mãe ligou no dia seguinte, a voz mansa implorando. Camila, por favor, vem. Ele está diferente, está mais calmo. Talvez seja a chance de vocês se entenderem. Ela dizia vocês como se ambos tivéssemos cometido o mesmo erro, como se a traição e a vergonha tivessem o mesmo peso para quem trai e para quem foi traído. Ainda assim, concordei em ir. Não porque acreditasse em reconciliação, mas porque queria ver de perto o rosto de quem tinha usado meu sangue e meu nome para vender informações que mataram meus companheiros. Na noite marcada, vesti a farda de gala, a mesma da cerimônia da medalha, agora limpa, sem brilho, e prendi o cabelo num coque impecável. Cheguei com alguns minutos de atraso de propósito, para observar a reação deles ao me ver. A casa estava iluminada como em feriados antigos, e pela janela vi minha mãe arrumando a mesa enquanto Lucas, meu irmão, servia taças de vinho. Patrícia estava lá também, vestida demais para um jantar de família, o colar de pérolas exagerado para a ocasião. Quando toquei a campainha, o som pareceu atravessar o ar como uma nota dissonante. Foi meu pai quem abriu a porta. Ele usava uma camisa branca e calça social, o rosto barbeado, o sorriso ensaiado. Camila, disse, como se nada tivesse acontecido. Achei que não viria. Vim porque quero entender por que vocês acham que ainda existe alguma coisa para resolver. Ele ignorou a provocação e abriu espaço. A sala tinha cheiro de comida requentada e uísque. As fotos na parede, as mesmas de sempre, mostravam a família em uniformes e festas de formatura, retratos de um orgulho que agora parecia falso. Minha mãe me abraçou, o perfume de lavanda misturado ao nervosismo. Não fala nada de ruim hoje, por favor, sussurrou. Só ouve. Eu sentei à mesa, entre ela e Lucas. Meu pai ficou à cabeceira, como sempre. Patrícia, do outro lado, mexia no celular. O jantar começou com uma conversa forçada sobre o clima, política, banalidades que se arrastavam como pano molhado. Lucas tentou falar sobre o novo emprego, mas a voz dele tremia. Foi Patrícia quem quebrou o silêncio de verdade, com o sorriso treinado de quem não entende o próprio papel no desastre. Soube que o general te chamou de volta para a base, Camila. Que bom ver que ainda confiam em você. O tom era doce demais para não ser veneno. Confiam o suficiente para me deixar limpar a sujeira que outros fizeram, respondi. O sorriso dela se desfez. Meu pai pigarreou, apoiou os cotovelos na mesa e me olhou diretamente. Estamos aqui para acabar com isso, não para reabrir feridas. Acabar com o que exatamente? Perguntei. Com a verdade? Ele respirou fundo. Camila, o exército é um mundo complicado. Às vezes, certas decisões precisam ser tomadas fora das regras. Eu fiz o que achei necessário para proteger o que restava do nosso nome. A naturalidade com que ele dizia isso me fez sentir náusea. Proteger o nome? Você vendeu dados que mataram 6 homens. Homens sob o meu comando. Não seja ingênua, ele respondeu, o tom mudando de paciência para frieza. Você acha que a guerra é limpa? Acha que alguém sobe na carreira sem sujar as mãos? Aquela operação era um jogo político, e você era só mais uma peça. Eu apenas garanti que a peça da nossa família não seria sacrificada. O silêncio se espalhou pela mesa como fumaça. Minha mãe começou a chorar baixinho. Lucas abaixou a cabeça. Patrícia tentava se encolher na cadeira. Eu fiquei parada, olhando para ele, tentando entender como aquele homem que me ensinara a amarrar o coturno, a atirar, a levantar depois de cair, podia justificar um crime com tanta calma. E o que o senhor ganhou com isso? Perguntei, a voz controlada. Dinheiro, poder, orgulho. Ele deu um gole no uísque. Ganhei o que sempre quis. Ver você viva. Você não entende que iam te mandar para a morte? Eu só adiantei o inevitável. A raiva veio como uma onda silenciosa. Viva! O senhor me mandou pro abate e ainda apagou os rastros. O senhor me transformou em cúmplice. Ele balançou a cabeça como se eu fosse uma criança teimosa. Não distorce, Camila. Eu apenas mantive as aparências. Nesse momento,
Lucas levantou os olhos, o rosto pálido. Pai, para. Eu vi os papéis. Eu sei das transferências, da conta no nome da Patrícia. Ela me contou. O nome dela pairou no ar como uma faísca. Patrícia reagiu rápido demais. Mentira! Ele tá inventando! Mas meu pai já as olhava com a mesma dureza que um general reserva a um soldado que falhou. Você falou com ele? Perguntou a voz baixa. Patrícia tentou se explicar, mas a voz não saía. A máscara dela começou a rachar, e pela primeira vez vi medo nos olhos dela. A cena perdeu a forma por alguns segundos. Todos falavam ao mesmo tempo. Minha mãe tentando acalmar, Lucas gritando que não aguentava mais, meu pai batendo na mesa, o som seco dos talheres caindo no chão. E então, no meio do caos, eu disse o que precisava ser dito. Eu entreguei tudo ao comando. A gravação, os relatórios, as transações. Eles já sabem. A investigação está oficialmente aberta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Meu pai me olhou com uma mistura de choque e fúria. Você me denunciou? Eu não respondi. Ele levantou-se de repente, a cadeira arrastando no chão. Você acabou com a sua família. Gritava, os olhos vermelhos, o corpo trêmulo. Você não entende, garota. Eles não vão te proteger. Eles vão usar você e depois te descartar. Talvez, respondi. Mas pelo menos vou cair de pé. Ele respirou fundo, controlando a explosão. Depois falou num tom quase sereno. Você acha que ganhou? Você não faz ideia de quem realmente está por trás disso. Eu sou só uma peça também. E agora todos nós estamos marcados. Eu o encarei sem piscar. Então que marquem. Ao menos agora sabem onde estou. Minha mãe chorava sem parar, pedindo para eu ir embora, para não piorar as coisas. Peguei minha bolsa, levantei-me e fui até a porta. Antes de sair, virei-me para ele. O senhor sempre me ensinou que o soldado deve honrar a farda, mesmo quando o corpo já caiu. Pois bem, pai, a minha farda ainda está de pé. A sua, o senhor jogou na lama. Saí sem olhar para trás. Na rua, o ar estava pesado e úmido. A noite sem estrelas. Ouvi a porta bater atrás de mim e passos apressados. Era Lucas. Camila, espera. Ele me alcançou, ofegante. Ele vai tentar revidar. Ele não aceita perder. Você precisa se cuidar. Eu o abracei rápido. Talvez pela última vez. Cuida da mãe. E não assina nada, Lucas. Nada. Ele assentiu, os olhos marejados. Você vai embora? Ainda não. Mas se algo acontecer comigo, você sabe onde procurar. Voltei para o alojamento com a mente latejando. Na mesa, a medalha parecia me observar com aquele brilho mudo de condenação. Tudo o que eu fizera até ali me trouxera de volta ao mesmo ponto. Sozinha, cercada por verdades que ninguém queria ouvir. O jantar, que devia ser de reconciliação, terminou como uma confissão coletiva, uma peça em que cada personagem revelou sua parte na tragédia. Patrícia, o elo submisso, Lucas, o arrependido, minha mãe, a silenciosa, e meu pai, o arquiteto da ruína. Passei a madrugada relendo os relatórios. Agora sabia que havia alguém acima dele, alguém com poder suficiente para comprar um major reformado e usar sua filha como isca. As transações indicavam conexões com nomes conhecidos de empresas de segurança privada envolvidas em contratos com o governo. Era um esquema maior do que eu imaginava, e o nome Duarte era apenas o fio visível da teia. Quando o sol começou a nascer, decidi que não podia parar. Eu havia exposto meu pai, mas a corrupção que o movia ainda respirava. Fechei os olhos por um instante e pensei em todos os homens que morreram naquela emboscada, no som do rádio, na voz do meu pai entregando nossas coordenadas. A culpa dele já não era apenas dele, era o retrato de um sistema inteiro apodrecido. Eu não buscava mais vingança, buscava limpeza. Antes de dormir, escrevi no meu caderno. Alguns jantares não servem para reunir famílias, servem para enterrar o que restou delas. E, pela primeira vez, senti que a guerra que eu travava já não era contra ele, era contra tudo o que ele representava. Fui até o quartel no horário indicado, mas dessa vez sem o uniforme de gala, sem as medalhas e sem a aparência que um oficial exibe quando quer ser reconhecido. Usei uma blusa escura, cabelo preso, passo silencioso. A convocação era confidencial, marcada para as 9 da noite, e o setor de inteligência ficava quase deserto naquele horário. No corredor, apenas o som do ventilador antigo e o cheiro de papel e café frio.
O general me esperava em uma sala pequena, sem brasões nas paredes, sem fotografias. Apenas uma mesa, 2 cadeiras e uma lâmpada fraca. Ele me mandou sentar, e por um instante percebi que o rosto dele parecia mais velho, como se os dias desde a denúncia tivessem roubado anos da sua expressão. Tenente Duarte, começou, a voz baixa quase num sussurro. A senhora nos entregou um dossiê completo, com gravações, documentos e provas diretas. Nós seguimos as conexões. O que encontramos vai além do que qualquer um de nós imaginava. Ele empurrou uma pasta na minha direção. O papel estava gasto, marcado por dedos nervosos. Dentro, uma sequência de extratos, e-mails interceptados, relatórios sigilosos. No topo de todos, o mesmo nome, Major Duarte. Mas ao lado dele, um outro que fez o ar desaparecer por um instante. General Varela, o superior direto do meu pai, o homem que me entregou a medalha na cerimônia, o mesmo que anunciou o vazamento diante de todos. Eu fiquei em silêncio, folheando lentamente as páginas, tentando processar o que via. O general percebeu a confusão e explicou. Varela comandava um grupo interno de captação de informações. Ele usava oficiais aposentados para repassar dados táticos a empresas privadas que atuavam no Rio. Seu pai era um dos intermediários. O vazamento da sua operação fazia parte de um acordo: entregar as rotas em troca de contratos de segurança e influência política. O som das palavras dele parecia distante, abafado. Então foi isso, murmurei. Eles venderam as coordenadas por dinheiro. Ele assentiu. E você foi o preço. As mãos tremiam. Eu lembrei do momento em que o general Varela prendeu a medalha no meu peito e me chamou de heroína. Lembrei do olhar dele quando citou minha família diante do auditório. Não era apenas censura, era cálculo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E agora? Perguntei. Agora há um problema, respondeu o outro general, o da inteligência. A investigação vazou. Alguém dentro do comando avisou Varela. Ele desapareceu há 48 horas. E o Major Duarte também. As palavras me atingiram como um soco. Desapareceu? Sumiu. Carro deixado em um posto na Dutra, documentos no porta-luvas, nada mais. Há indícios de que ele está sendo protegido. Eu me recostei na cadeira, tentando respirar. Por um segundo, pensei que ele estivesse morto, mas não. Meu pai não era do tipo que morria sem se explicar. Ele era do tipo que sumia antes que o mundo cobrasse a fatura. Por que me mostrar isso? Perguntei. Porque a senhora é a única que ainda pode acessar o que falta. Há uma chave, um arquivo criptografado, codinome Operação Hidra. Ele está vinculado ao seu número de identificação. O próprio Varela fez isso para garantir controle. E agora precisamos que a senhora o desbloqueie. O nome Hidra me soou familiar. Era um termo usado nos relatórios antigos, sempre com marcação de sigilo máximo. Lembro de vê-lo em relatórios da emboscada, mas na época achei que fosse apenas uma codificação interna. Agora percebia que era o coração de tudo. A Operação Hidra não era um plano militar. Era o esquema de corrupção que sustentava toda aquela rede de vazamentos, contratos e mortes. E o arquivo estava preso a mim. Se eu abrir isso, perguntei, o que acontece comigo? O general me olhou por alguns segundos antes de responder. Depende do que encontrar, mas eu acredito que vai ser perigoso. Saí da sala com a pasta nas mãos e o peso do mundo nas costas. O corredor parecia mais longo do que nunca, as luzes piscando como se estivessem cansadas também. Lá fora, a noite estava fria. Peguei o carro e dirigi sem destino, tentando entender em que momento a minha vida se transformara num labirinto de traições. Quando parei, percebi que havia dirigido até a praia, a mesma onde meu pai me levava quando eu era criança. O som das ondas misturado à lembrança da voz dele me fez fechar os olhos. Eu não sabia se queria encontrá-lo para entender ou para terminar o que ele começou. Na manhã seguinte, voltei ao quartel cedo e solicitei acesso ao terminal central de inteligência. Conectei meu cartão de identificação, digitei o código da operação e esperei. O sistema pediu uma senha adicional, que não existia nos meus registros. O cursor piscava na tela e de repente uma lembrança antiga veio à tona. O dia em que meu pai me ensinou a desmontar o primeiro rifle. Ele sempre repetia um número, um mantra quase. 7884, o código do regimento onde ele serviu pela última vez. Digitei. O arquivo abriu. O que apareceu na tela não era um relatório comum.
mas uma série de correspondências entre oficiais e empresários. Eram cópias de contratos ilegais, planilhas de movimentação financeira, detalhes de operações que envolviam desde transporte de armas até proteção de comboios civis em áreas de conflito. No topo, um nome surpreendente: Companhia Aegis, uma empresa de segurança privada com sede em São Paulo, registrada no nome de Patrícia Duarte. O sangue subiu à cabeça. Ela não era apenas cúmplice, era herdeira do esquema. Havia cópias de transferências assinadas por ela e pelo meu pai, recebendo valores diretamente de intermediários ligados a Varela. Continuei lendo e encontrei algo ainda pior. Mensagens de voz anexadas ao arquivo, transcritas. Uma delas era de meu pai para Varela. A menina é boa, general. Confia nela. Vai seguir ordens sem desconfiar. É o sangue, não tem jeito. A farda tá no sangue. Aquilo me fez tremer. Eles me usaram desde o início, desde antes da emboscada. Eu era o álibi, a imagem limpa que dava credibilidade ao nome Duarte, enquanto eles usavam meu status para esconder as operações paralelas. Tudo fazia sentido. As visitas do meu pai ao quartel, os conselhos para não fazer perguntas, o orgulho disfarçado. Eu era o disfarce dele. O arquivo continha ainda um anexo final. Um vídeo. Cliquei. A imagem tremia, gravada em um galpão escuro. Meu pai falava para alguém fora do enquadramento. Ela não pode saber. Se descobrir, destrói tudo. Eu posso carregar a culpa. Mas ela não. Não foi para isso que eu criei minha filha. Por um instante, achei que havia um traço de remorso naquela voz. Mas o contexto dizia o contrário. Ele não me protegia. Protegia a própria imagem. O mito do Major Duarte. Desliguei o computador e fiquei parada, respirando devagar. O general entrou alguns minutos depois. Encontrou algo? Mais do que devia, respondi. Esse arquivo é a confissão do país inteiro. Ele fez que sim, cansado. E agora entende por que o chamamos de Hidra. Corta-se uma cabeça, nascem duas. Não há fim possível sem destruição. Ele pegou a pasta e a trancou no cofre. Precisamos agir rápido. Se Varela e seu pai tentarem se antecipar, vão expor nomes demais. Quando saí da sala, percebi que havia mensagens não lidas no meu celular. 3 números desconhecidos, todos com o mesmo texto. Pare enquanto pode. A última vinha com um anexo, uma foto da fachada do meu alojamento. Era um aviso. Alguém estava observando cada passo. Decidi procurar Patrícia. Não para acusá-la, mas para ouvir da própria voz o que ela sabia. Encontrei-a em um café, sempre cuidadosa com a aparência. Óculos escuros, expressão de quem não dorme há dias. Quando me viu, tentou sorrir, mas a voz falhou. Camila, eu não queria que chegasse tão longe. Então por que chegou? Perguntei. Ela olhou em volta, certificando-se de que ninguém ouvia. O tio disse que era só um trabalho de apoio, que você nunca ficaria em perigo. Depois, quando vi o dinheiro, não consegui parar. Ele dizia que era para garantir o futuro da família, que você entenderia depois. Entender o quê? Que ele vendeu a vida de homens sob meu comando? Que ele me usou como fachada? Ela chorava agora, o rímel escorrendo. Eu pensei que estava ajudando. E quando o general Varela apareceu, achei que era tudo oficial. Só fui perceber quando vi o nome da Aegis nos contratos. Mas aí já era tarde. Ele sumiu, Camila. E o seu pai disse que, se eu falasse, ninguém da família sairia vivo. O café girava ao meu redor. Eu percebi que ela falava a verdade. Ou ao menos acreditava no que dizia. Paguei a conta e saí sem olhar para trás. No bolso, uma gravação do diálogo, que ativei antes de chegar. Outra peça para o dossiê final. De volta ao alojamento, sentei na cama e pensei no que o general dissera. Não há fim possível sem destruição. Talvez ele estivesse certo. A hidra não morre com uma faca. Ela se queima inteira. Eu sabia o que viria a seguir. Não bastava mais revelar a verdade. Seria preciso expô-la publicamente, diante de todos, para que ninguém pudesse enterrá-la. Peguei a medalha, o símbolo do orgulho que meu pai manchou, e olhei para o pequeno compartimento interno. Dentro, o chip ainda estava lá, intacto. Agora, além das provas antigas, eu tinha também o arquivo Hidra e a confissão velada de Patrícia. Era suficiente para derrubar não só o major, mas o general, e talvez metade dos que sustentavam aquele sistema.
Fechei o punho ao redor da medalha e sussurrei para mim mesma que não existia mais volta. O que começou como uma busca por justiça agora era uma guerra declarada. E pela primeira vez, eu me senti pronta para perder tudo, inclusive o sobrenome, se fosse o preço da verdade. A fotografia chegou dentro de um envelope comum, sem selo, sem remetente, como se tivesse atravessado o tempo e parado sobre minha mesa apenas para me lembrar que certas histórias não acabam, elas apenas mudam de uniforme. O papel amarelado, o contorno desbotado dos rostos, meu pai ainda jovem, o olhar altivo e ingênuo ao lado de outros homens que o tempo apagou. No verso, a frase escrita à caneta: para os que escolheram servir a si mesmos antes da pátria. A caligrafia era firme, mas antiga, e eu sabia, sem saber como, que não vinha de um inimigo. Aquilo parecia um aviso de dentro. Fiquei observando a foto por minutos, buscando algo familiar. O prédio ao fundo, as medalhas no peito de Varela, o modo como meu pai mantinha as mãos cruzadas, um gesto que ele repetia mesmo nas conversas mais banais. Tudo ali era um retrato de um passado que eu nunca conheci de verdade. Um passado que ele sempre descrevia como tempos duros, mas gloriosos. Agora eu via que por trás da glória havia o embrião daquilo que eu enfrentava. A corrupção mascarada de dever. Peguei a pasta com os documentos e folheei novamente os registros de transferências. Um dos extratos bancários, datado de mais de 20 anos atrás, mostrava depósitos mensais feitos por uma empresa que só viria a existir formalmente 10 anos depois. Era um ciclo antigo, um tipo de contabilidade subterrânea que se perpetuava, passando de um posto a outro, de um general a outro, até que se tornara parte da própria estrutura. Meu pai, quando jovem, havia sido apenas mais uma peça. Foi expulso do exército oficialmente por insubordinação e conduta imprópria. Mas eu começava a entender que a insubordinação era apenas um outro nome para encobrimento. Ele não foi afastado por quebrar regras, e sim por saber demais, por não ter pago a parte certa a quem mandava realmente. Essa descoberta veio acompanhada de uma sensação amarga. Passei a infância acreditando que meu pai era um homem injustiçado, um militar punido por falar a verdade. Agora percebia que a verdade que ele falava era a sua própria versão dos fatos, e que o castigo que recebeu não era a exclusão, era o silêncio imposto por quem o queria de volta. Um dia, como ferramenta, Varela o resgatara anos depois, oferecendo uma segunda chance disfarçada de missão de consultoria. Foi ali, nas sombras dessa reabilitação, que ele começou a trabalhar para o lado de dentro e o de fora ao mesmo tempo. Naquela tarde, procurei o general da inteligência e mostrei a foto. Ele analisou com cuidado, reconhecendo rostos, e quando viu Varela, suspirou como quem confirma o inevitável. Esse retrato é de 1998, disse. É da época em que o Grupo de Operações Especiais fez parte de um projeto de segurança urbana. Chamavam de Operação Nereida. Foi o embrião da Hidra. A maioria dos que aparecem aí morreu ou desapareceu. Duarte foi o único que sobreviveu ao escândalo e conseguiu manter a patente. Perguntei qual escândalo, e ele hesitou antes de responder. Tráfico de armas, venda de informações, desaparecimento de prisioneiros. Tudo arquivado em nome da estabilidade institucional. E ele nunca me contou nada disso, murmurei. Por que contaria? Respondeu o general. Você era a única parte limpa dessa linhagem, a herdeira de uma história que ele precisava manter viva para continuar relevante. O Major Duarte morreu há muito tempo. O que resta dele é apenas o homem que aprendeu a sobreviver. Saí da sala com o corpo leve e a mente pesada. A frase ecoava. O Major Duarte morreu há muito tempo. Talvez fosse verdade. Talvez o homem que eu chamava de pai tivesse sido substituído por outro, moldado pela vergonha, pelo ressentimento e pela necessidade de provar algo a um mundo que o descartou. E talvez todo o ódio que ele nutria por mim viesse exatamente disso, do fato de que, ao vestir a farda, eu havia restaurado o nome Duarte de um jeito que ele nunca conseguiu. No alojamento, sentei na cama e comecei a escrever o que lembrava da minha infância, detalhes que antes pareciam inocentes. As visitas de colegas do exército que nunca se apresentavam pelo nome, as conversas interrompidas quando eu entrava na sala, o armário trancado no qual ele guardava pastas pretas e mapas velhos. Lembrei de uma noite, eu devia ter uns 12 anos, em que ele chegou tarde, com cheiro de pólvora,
e minha mãe chorava na cozinha. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele respondeu apenas: "Aprende uma coisa, Camila. Quem tem honra não precisa de testemunha." Agora entendo que ele falava de outra honra, uma que não precisava ser verdadeira, apenas parecer. Nos dias seguintes, começaram a chegar mensagens anônimas no meu e-mail institucional. Trechos de relatórios, fotografias de armas apreendidas, listas de pagamentos, tudo com o mesmo rodapé: Arquivo Nereida. Cada documento era uma parte do quebra-cabeça que formava o passado enterrado dele. Um passado que alguém, talvez dentro do próprio sistema, queria que eu desenterrasse. Havia um motivo para isso vir até mim e não a outra pessoa. E quanto mais eu lia, mais percebia que o problema não era apenas o meu pai. Ele era o fio visível de uma teia antiga, que unia oficiais reformados, políticos, empresários e milicianos. A Hidra não era uma metáfora. Era uma estrutura viva, que se alimentava de gerações. Uma noite, enquanto analisava os arquivos, ouvi batidas suaves na porta. O som firme, em cadência militar. Quando abri, encontrei Lucas. O rosto dele estava abatido, o olhar perdido. "Mãe está em choque", disse. Ela recebeu uma visita ontem à noite. 2 homens dizendo que era melhor você parar com isso. Um deles usava o anel de Varela. Eu o fiz entrar e sentei com ele. "Você precisa tirá-la de casa, Lucas. Agora." Ele me olhou sem entender. "Pra onde?" "Qualquer lugar. O importante é que ninguém saiba. Usa o carro da tia Helena, o que está no nome dela, e leva o celular de mamãe desligado." Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois assentiu. "Eu devia ter acreditado em você desde o começo." "Ainda dá tempo", respondi. Ele me abraçou de repente. Um gesto curto e urgente. Quando foi embora, senti que aquele abraço talvez tivesse sido uma despedida. Na manhã seguinte, recebi uma notificação no sistema de comunicações internas. A conta do Major Duarte havia sido reativada. Isso não deveria ser possível. Ele estava formalmente afastado. O log de acesso indicava um local improvável: o cemitério militar de Realengo. Fui até lá acompanhada por um sargento de confiança, e o que encontramos me gelou. O acesso havia sido feito de um terminal portátil escondido dentro do mausoléu de antigos oficiais. No visor, uma única mensagem piscava: "O que você procura está mais fundo." Enterrado dentro do compartimento havia um pendrive idêntico ao que recebi semanas antes. Quando o levei para análise, descobrimos que continha gravações antigas de reuniões do Conselho de Segurança, com vozes que mencionavam não apenas Varela e Duarte, mas também nomes ainda ativos no comando. O esquema nunca foi desfeito, apenas rebatizado: Hidra, Nereida, depois Aegis. Uma sucessão de cabeças que renasciam com novos nomes. Voltei para o alojamento e fiquei parada diante do espelho. O rosto que me encarava já não era o mesmo da mulher que sobreviveu à emboscada. Havia algo endurecido, não exatamente raiva, mas uma lucidez sem retorno. Peguei o caderno e escrevi: "Meu pai não foi o começo, e talvez nem o pior. Ele foi só o que restou de um monstro muito maior." Naquela noite o telefone tocou. Era um número bloqueado. Atendi e ouvi apenas respiração por alguns segundos. Depois, a voz dele: "Camila, pare. Você não sabe o que está fazendo. Eu não fugi. Estou tentando resolver. Há coisas que você não deve ver." A voz era cansada, quebrada, e pela primeira vez soou humana. "Resolver o quê, pai? Quantas vidas mais vai entregar para manter essa farsa?" Do outro lado, silêncio. Depois, um sussurro: "Nem tudo o que te contaram é verdade. Varela queria te eliminar. Eu só tentei atrasar. A ligação caiu antes que eu respondesse. Fiquei ali, segurando o telefone, a mente girando. Parte de mim queria acreditar. A outra parte sabia que acreditar era um luxo que eu não podia mais ter. Talvez ele realmente tivesse tentado me proteger. Mas proteger de quê? E a que custo? O passado que ele dizia defender era o mesmo que havia destruído tudo. Abri a janela e vi o amanhecer cinza. As luzes da cidade ainda acesas. O som distante de helicópteros. Senti uma estranha calma. A verdade, percebi, não é uma revelação súbita, mas uma erosão lenta. Ela vai corroendo até o que resta de amor e lealdade, até sobrar apenas a rocha nua do que é real. Eu ainda não sabia como, mas entendi que o próximo passo não seria no quartel, nem em casa. O que eu precisava fazer era cavar mais fundo,
Ir ao lugar onde tudo começou, o arquivo morto do Ministério da Defesa, onde as operações apagadas permaneciam sob sigilo. Lá, talvez eu encontrasse a última peça. Antes de sair, escrevi no meu caderno: às vezes o inimigo não é quem te trai, é o que te ensinou a obedecer. Dobrei a foto antiga e coloquei dentro da farda sobre o coração. O passado estava ali, pulsando ainda, mas agora eu estava pronta para exumá-lo, mesmo que isso significasse enterrar de vez o nome Duarte. Quando a mensagem chegou, o carro ainda estava preso no trânsito da Avenida Brasil. Alguém vazou o conteúdo do arquivo Hydra. As manchetes saem amanhã. A senhora foi mencionada como cúmplice. Li e reli aquelas palavras até que perdessem o sentido, como se repetir pudesse mudá-las. O motor roncava, a buzina soava distante, mas eu não ouvia nada além da minha própria respiração. O silêncio, aquele que eu cultivava como escudo, agora parecia ter virado contra mim. O que aconteceria quando o país inteiro lesse meu nome ao lado do de Varela e Duarte? A mulher que sobreviveu à emboscada, agora acusada de ser parte dela. Respirei fundo, encostei a cabeça no volante e deixei que a primeira sensação de medo me atravessasse inteira. Depois, como quem muda de marcha, voltei à frieza que aprendi nas madrugadas de patrulha. O pânico é um animal que só te morde se sentir o cheiro do teu sangue. Cheguei ao ministério pouco antes do pôr do sol. O prédio era um labirinto de corredores que cheiravam a ferro e mofo. Mostrei a credencial a um vigia sonolento e segui até o arquivo morto. As luzes piscavam e o som dos ventiladores lembrava um respiro cansado. A funcionária de plantão me reconheceu. Tenente Duarte, pensei que tivesse sido suspensa. Sorri sem responder. Entrei e fechei a porta atrás de mim. As prateleiras se estendiam como fileiras de fantasmas. Caixas, pastas, relatórios datilografados, poeira suficiente para enterrar uma guerra. O dossiê que eu buscava estava num compartimento lacrado. Seção 12C, registro da Operação Nereida. Peguei uma escada, subi e arranquei a caixa com cuidado. O papel estalou quando o abri. Ali estavam as atas originais, as fotos de reuniões, os relatórios de campo. E em uma das folhas, datada de 1998, um carimbo em vermelho. Sigilo permanente. Ordem Ministerial Varela. Enquanto folheava, encontrei uma transcrição parcial de uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. O texto mencionava explicitamente a manutenção da influência militar através de operações terceirizadas em zonas urbanas. Era uma confissão oficial, uma admissão de que o Estado havia terceirizado a própria guerra para empresas privadas, e o nome Duarte aparecia como consultor externo. Meu pai não era um traidor isolado. Ele era parte de uma engrenagem oficial. Foi quando ouvi passos do lado de fora. Fechei a caixa rapidamente, apaguei as luzes e me escondi atrás de uma pilha de documentos. 2 homens entraram. Não falavam entre si. Um deles abriu e fechou gavetas. O outro verificava etiquetas. Depois, um deles disse em voz baixa: "Ela esteve aqui. A assinatura está no registro." O som da pasta sendo batida na mesa ecoou no corredor. Varela quer que isso desapareça até amanhã. Se encontrarem, o escândalo vai virar golpe. Eles ficaram ali por alguns minutos e então saíram, trancando a porta por fora. Esperei o silêncio voltar. Quando saí do esconderijo, notei uma pasta esquecida sobre a mesa. Dentro, cópias das matérias que seriam publicadas no dia seguinte. Manchetes prontas, parágrafos marcados com anotações à caneta. Enfatizar ligação familiar. Sugerir favorecimento interno. Evitar mencionar Varela. Era uma guerra de informação. E eu era o alvo. Peguei tudo e saí por uma saída lateral, saltando a grade do estacionamento. Na rua, a cidade já se apagava em tons de laranja e cinza. Parei num bar de esquina, pedi um café e usei o Wi-Fi para acessar o site do jornal. As notícias ainda não estavam no ar, mas as prévias circulavam em fóruns militares. Tenente ligada a vazamento de dados estratégicos. Filha de major reformado pode ter facilitado a operação criminosa. O linchamento digital já havia começado. Comentários, insultos, teorias. Em poucas horas, minha carreira seria reduzida a uma caricatura. Desliguei o celular e decidi não responder. Falar seria dar oxigênio a um incêndio. O silêncio seria minha arma. Deixei o bar e caminhei até um hotel barato no centro.
Um desses lugares que parecem invisíveis, onde o anonimato é a única moeda aceita. Pedi um quarto e subi sem bagagem. No espelho rachado, olhei para mim e quase não me reconheci. Havia algo novo naquele reflexo, uma serenidade que nascia do esgotamento. Quando a honra é roubada, a calma se torna um instinto de sobrevivência. Na madrugada, enquanto a cidade dormia, comecei a planejar o contra-ataque. Se eles queriam me usar como distração, eu usaria o próprio escândalo como isca. Gravei uma mensagem curta e criptografada, endereçada ao general da inteligência. Varela está preparando fuga. Tenho provas do financiamento de Hydra. Não me contate. Espere o sinal. Depois, acessei uma conta segura e enviei cópias dos arquivos Nereida e Hydra para 3 jornalistas independentes, os únicos que ainda não tinham rabo preso com o sistema. Anexei uma nota anônima. Verifiquem a origem. A verdade foi enterrada com medalhas. Quando terminei, apaguei os rastros, queimei as anotações no cinzeiro e deixei apenas uma linha escrita no espelho com batom vermelho. Nem toda guerra é travada com armas. Ao amanhecer, os jornais estouraram como bombas silenciosas. O meu nome estava em todos, mas não sozinho. Ao lado, os de Varela, de empresários, de oficiais reformados. As provas que enviei quebraram o monopólio da narrativa. A investigação tornou-se pública antes que eles conseguissem apagá-la. A cada manchete, uma parte da mentira se desmanchava. E quanto mais o país lia, mais difícil ficava me chamar de cúmplice. Ainda assim, a retaliação veio rápida. Recebi uma ordem de comparecimento ao comando para prestar esclarecimentos. Sabia o que isso significava. Interrogatório, suspensão, talvez prisão preventiva. Fui mesmo assim. Entrar naquele prédio cercada de olhares hostis foi como atravessar uma trincheira invisível. O general me esperava na sala, o rosto sombrio. Você provocou um terremoto, disse. Eles querem sua cabeça, mas agora é tarde demais. Tudo o que fiz foi devolver o que era deles, respondi. Ele suspirou. Você acha que o país quer saber a verdade? Eles só querem uma história para culpar alguém. Então que me culpem, respondi. Desde que olhem para o resto. Ele não insistiu. Varela fugiu. Seu pai também. A última pista é uma fazenda em Minas, usada por contratados da Aegis. Se quiser respostas, vá antes que destruam o que restou. Peguei o carro naquela mesma tarde. A estrada parecia interminável, ladeada por pastos e arame farpado. Pensei em tudo o que havia perdido. A família, a reputação, a fé nas instituições. E mesmo assim, senti uma estranha liberdade. Quando o mundo inteiro quer te calar, o silêncio se torna uma forma de domínio. Cheguei à fazenda ao entardecer. Portão trancado, janelas fechadas. Um carro estacionado. O velho Opala preto do meu pai. Arrombá-lo foi fácil. Lá dentro, o cheiro de pólvora e umidade. Na mesa, garrafas, papéis espalhados e uma velha máquina de escrever. Sobre ela, uma carta endereçada a mim. Camila, se está lendo isso é porque a Hydra já não existe. Eu errei. Acreditei que podia usar o sistema contra ele mesmo, mas o sistema não tem rosto. Eu quis proteger o que restava da nossa família, mas acabei te jogando na guerra que tentei evitar. Varela está morto. Eu não. Ainda não. Não me procure. O silêncio é a única arma que me resta. Debaixo da carta, uma chave. No verso, uma coordenada escrita a lápis. Eu soube que era um local de depósito. Talvez o último esconderijo dele. Mas naquele momento, entendi que persegui-lo não traria paz. Ele havia escolhido o silêncio. O mesmo silêncio que agora eu aprendia a usar. Saí da fazenda sem levar nada além da carta. O céu escurecia e a primeira chuva do outono começava a cair. No caminho de volta, o rádio do carro sintonizou sem querer uma estação militar. Uma voz lia um comunicado. Por decisão do alto comando, a tenente Camila Duarte foi desligada do serviço ativo. Motivo: preservação da imagem institucional. Senti um leve sorriso se formar. Era previsível. Parei o carro no acostamento e observei o horizonte. Pela primeira vez, o som da chuva não me lembrava tiros, e o silêncio não me pareceu punição. Era escolha. Eu podia falar e ser destruída ou calar e deixar que as provas falassem por mim. E às vezes, é isso que destrói mais rápido um império. O silêncio que não se submete. Voltei para a cidade com a cabeça erguida. Nas semanas seguintes,
Os jornais começaram a mudar o tom. O público passou a ver inconsistências, as investigações se alargaram, o nome Duarte começou a aparecer ao lado de palavras como denunciante, sobrevivente, testemunha-chave. Eu não dei entrevistas, não publiquei nota, não me defendi, apenas esperei. Cada dia de silêncio era um golpe no orgulho de quem esperava meu desespero público. Alguns chamaram isso de covardia. Eu chamava de estratégia. Meu pai fugira por vergonha. Eu calava por controle. Aprendi que a fala pode ser sequestrada, mas o silêncio, nunca. E quando percebi, o país inteiro já falava por mim. No final daquele mês, recebi uma última mensagem do general. A Hidra morreu, mas ainda escuto o som das cabeças crescendo. Respondi apenas, eu também. Desliguei o telefone e fui até a janela. A cidade se estendia diante de mim, viva e podre, como sempre foi. Peguei o caderno e escrevi uma última frase antes de dormir. Não precisei de tribunal nem de manchete. Venci quando escolhi não responder. Fechei o caderno, apaguei a luz e deixei que o silêncio preenchesse tudo. Desta vez, não como escudo, mas como a única arma que ninguém pode desarmar. 3 meses haviam passado desde o comunicado de desligamento. Tempo suficiente para que as feridas se transformassem em cicatrizes e o escândalo se tornasse rotina nas manchetes. O país já tinha novos assuntos, novos culpados, novas distrações. Mas naquele fim de manhã abafado de agosto, o envelope carimbado com o brasão do Ministério da Defesa devolveu meu nome ao centro do palco. Audiência pública sobre o caso Hidra. Comparecimento obrigatório. Tenente Camila Duarte, testemunha principal. A palavra testemunha me causou um estranhamento. Eu, que havia sido tratada como traidora, agora era convidada a falar. Mas a experiência ensinara que convites como aquele vinham com armadilhas invisíveis. Abri as janelas do apartamento alugado no subúrbio, deixando entrar o ar pesado da cidade. A vista dava para o viaduto, onde carros passavam incessantemente como um lembrete de que o mundo seguia, indiferente. O silêncio que eu aprendera a usar como armadura agora soava mais denso. Sabia que a audiência não seria sobre justiça, seria sobre controle da narrativa. Queriam encerrar o caso, enquadrar culpados, restaurar a confiança do público. Eu era apenas a peça que faltava para dar verossimilhança à farsa. Ainda assim, eu iria. Porque mesmo sabendo que o tribunal era uma vitrine, eu seria a rachadura no vidro. Na noite anterior, revisei todos os documentos que ainda possuía. As cópias das gravações, a carta do meu pai, o vídeo do galpão, os extratos bancários, os relatórios de 1998. Tudo organizado em uma pasta vermelha, a mesma cor da antiga capa do meu caderno militar. Coloquei sobre ela a medalha que ele me dera na cerimônia, agora sem brilho, com o compartimento interno vazio. Eu já havia entregue o chip ao general meses antes, mas mantive o medalhão como lembrança. Era o símbolo de tudo o que perdi e do que restou. A audiência foi marcada para o auditório principal do Comando Militar do Leste, no Rio. A ironia era amarga. A cidade onde tudo começou, onde a emboscada quase me matou, agora me recebia viva, mas exilada dentro do próprio nome. O trajeto até lá foi uma marcha silenciosa. Vesti uma roupa simples, cabelos presos, sem maquiagem, sem farda. Não representava mais a instituição. Representava a verdade, e ela não usava uniforme. Ao chegar, a movimentação me surpreendeu. Jornalistas se amontoavam na entrada, câmeras posicionadas, soldados controlando o acesso. O país inteiro acompanhava ao vivo. Na entrada, uma repórter tentou se aproximar. Tenente Duarte, a senhora confirma que pretende acusar oficiais ainda ativos? Eu a encarei por um instante e respondi apenas: não pretendo acusar, pretendo mostrar. Caminhei sem olhar para trás. Lá dentro, o auditório tinha cheiro de madeira velha e mofo. O ar-condicionado fazia barulho demais, como se quisesse abafar a tensão. No centro, a mesa de autoridades. Entre elas, o novo comandante-geral, o ministro da Defesa e o general da Inteligência. O único rosto familiar, e talvez o único que ainda me via como pessoa. Do outro lado, fileiras de cadeiras reservadas à imprensa e ao público civil. Mais ao fundo, uma fileira discreta de militares reformados,
todos observando em silêncio. Reconheci alguns rostos. Um deles me gelou. Patrícia. De óculos escuros, sentada entre dois advogados. A sessão começou pontualmente às 10. O presidente da comissão, um deputado de voz afetada, abriu os trabalhos lendo um resumo frio do caso Hydra. Investigações apontam o envolvimento de oficiais em operações irregulares de inteligência e contratos privados com empresas de segurança. Estão presentes nesta audiência representantes das Forças Armadas, da imprensa e da sociedade civil, bem como a principal testemunha, Tenente Camila Duarte. O som dos flashes explodiu como pequenos tiros. Chamaram-me ao púlpito. O caminho entre as cadeiras e o microfone pareceu uma travessia. Senti todos os olhares pousarem sobre mim. Curiosos, hostis, piedosos. O deputado me pediu para confirmar nome e patente. Camila Duarte, ex-tenente de infantaria, matrícula 4658897. Ele assentiu, e a formalidade seguiu. A senhora está ciente de que seus depoimentos poderão ser usados em processos futuros? Sim. E confirma estar aqui por livre e espontânea vontade? Confirmo. A primeira pergunta veio rápida. Tenente, a senhora admite ter mantido contato com o Major Duarte após o vazamento? Respirei fundo. Sim, admito. Meu pai me procurou. Disse que havia tentado me proteger. Descobri, porém, que ele fazia parte do esquema. Gravei a conversa. Entreguei o pendrive. O técnico o conectou. E a voz dele encheu o salão. Nem tudo o que te contaram é verdade. Varela queria te eliminar. O som ecoou e um murmúrio se espalhou entre os presentes. Outra pergunta. A senhora afirma que havia outros oficiais envolvidos. Tem provas? Abri a pasta vermelha. Tenho relatórios, e-mails, transferências bancárias e uma carta escrita pelo próprio Major Duarte, confirmando a existência da Operação Hydra e citando nomes de seus superiores. Entre eles, o general Varela, já desaparecido. Entreguei os documentos. O presidente da mesa os folheou, o rosto ficando pálido. Isso é extremamente grave. Grave, interrompi. É o que foi feito com os homens que morreram acreditando servir à pátria enquanto eram vendidos como escudo humano. Grave é transformar farda em moeda. O auditório silenciou. Por alguns segundos, só se ouvia o som do ar-condicionado. Então, uma voz do fundo. Mentira, tudo mentira! Era a Patrícia. Os seguranças se moveram, mas o presidente sinalizou para deixá-la falar. Essa mulher destruiu nossa família, gritou ela. Usou o nome do pai para se promover. O Major Duarte era um herói. Olhei para ela sem raiva. Apenas cansaço. Se ele fosse herói, não precisaria de cúmplices. A sessão se alongou por horas. Fui questionada sobre cada detalhe. Datas, locais, hierarquia, motivações. Respondia tudo com precisão, sem elevar a voz. A cada resposta, percebia os rostos na plateia mudando. Descrédito se transformando em desconforto, curiosidade em respeito. O general da inteligência, sentado ao fundo, mantinha os olhos fixos em mim, como quem me dizia sem palavras. Continue. Quando a audiência foi suspensa para o intervalo, saí para o pátio interno. O sol estava forte, e o som distante dos helicópteros lembrava os dias da emboscada. Fechei os olhos por um instante, e foi como se ouvisse de novo os gritos, a poeira, o estalar dos disparos. Aquele dia, percebi, nunca acabara. Continuava se repetindo em outras formas, no tribunal, nos jornais, nas memórias. Quando abri os olhos, vi Lucas parado na sombra de uma coluna. Eu precisava ver você falar, disse ele. Mamãe está melhor. Ela viu a transmissão. Disse que pela primeira vez entendeu quem você é. Eu quis sorrir, mas não consegui. Apenas toquei o braço dele. Cuida dela. O resto eu resolvo. Voltamos para dentro. O clima era outro. O presidente anunciou que, após análise preliminar, a comissão reconhecia a autenticidade dos documentos apresentados e determinava a reabertura da investigação sob supervisão civil. Era mais do que eu esperava. Quando encerrou, o público aplaudiu, não em euforia, mas em respeito. Um aplauso contido, quase cerimonial. E naquele som contido, havia algo que eu não ouvia há muito tempo. Reconhecimento. Saí do auditório sem dar entrevistas. A luz do sol me cegou por um instante. Do lado de fora, um repórter gritou: Tenente, o que a senhora diria agora para o seu pai se ele estivesse ouvindo? Parei, respirei e respondi sem hesitar:
que o silêncio dele me ensinou a falar, e que às vezes a verdade é o único uniforme que vale a pena vestir. Caminhei até o carro enquanto os flashes estouravam atrás de mim. Não olhei para trás. Naquele momento, percebi que não havia vitória, apenas a confirmação de que eu ainda existia. O país talvez esquecesse meu nome, mas não poderia apagar o eco das minhas palavras. Eu era o erro que se recusou a morrer no relatório. Naquela noite, sozinha no apartamento, assisti a reprise da audiência na televisão. Vi a mim mesma na tela. O olhar firme, a voz sem tremor, a mulher que parecia feita de aço. Mas por dentro, eu sabia. Ainda havia feridas abertas. A verdade tinha um preço, e ele ainda não estava pago. Quando a transmissão terminou, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. A voz era rouca, fraca. Camila, você venceu. O silêncio depois da frase foi mais pesado que qualquer tiro. Pai? Nada. Apenas o som distante de vento e estática. A ligação caiu. Fiquei parada, segurando o telefone, sem saber se o que ouvi era real ou uma última armadilha. Depois de tanto tempo, já não sabia mais distinguir perdão de despedida. Olhei para a medalha sobre a mesa, o reflexo frio do metal. Pensei em tudo o que ela representava. Sacrifício, lealdade, traição. E percebi que talvez a coragem não fosse sobreviver à emboscada, nem desafiar generais. Talvez coragem fosse simplesmente continuar, mesmo quando não há mais ninguém ouvindo. Fechei as cortinas e escrevi no meu caderno. A verdade não nos liberta. Ela apenas impede que morramos mentindo. Na manhã seguinte, uma notícia dominava os telejornais. Corpo de ex-major Duarte, encontrado em área rural de Minas Gerais. Ao lado, uma pistola e uma carta. Nenhum detalhe sobre o conteúdo. Não chorei. Apenas vesti o casaco, fechei a janela e deixei o sol entrar. A guerra dele terminava ali. A minha não. O pacote chegou sem aviso. Entregue por um motoboy que não pediu assinatura, apenas confirmou o nome e desapareceu antes que eu pudesse perguntar de onde vinha. Dentro, a medalha. A mesma que havia deixado sobre a mesa no dia da audiência. Brilhava como se o tempo tivesse sido apagado com ácido, o metal frio e limpo, pesado demais para o tamanho que tinha. No verso, uma gravação recente, feita à mão, imperfeita nas bordas, para quem teve coragem de não se calar. Li e reli a frase tantas vezes que comecei a ouvir o som dela dentro da cabeça, como uma marcha lenta, quase cerimonial, e entendi o recado. Aquela não era mais a medalha do exército, nem do meu pai, nem de Varela. Era a minha, o símbolo de uma guerra que ninguém quis travar, mas que me coube lutar sozinha. Ainda assim, não havia paz. A notícia da morte do meu pai ecoava em todos os jornais. O corpo fora encontrado em um casebre próximo à fazenda, carbonizado em meio a papéis queimados. A perícia não confirmou se o incêndio fora acidental ou provocado, mas eu sabia. Aquele era o tipo de fim que ele teria escolhido. Morrer apagando provas, tentando controlar a própria narrativa. A carta deixada por ele, divulgada apenas parcialmente, dizia: não busquem culpados, busquem sentido. Às vezes o dever e a vergonha são a mesma coisa. Frase bonita demais para um homem que construiu castelos sobre cadáveres. Nos dias seguintes, vieram as visitas, as entrevistas, as cartas de gente que eu nunca vi. Jornais queriam transformar a história em documentário. Editores falavam em livro. Generais, em lição institucional. Eu recusei todos. O que vivi não era espetáculo, era cicatriz. Cada um queria um pedaço do que restou da minha dor para moldar a própria conveniência. Eu, que havia passado meses tentando ser ouvida, agora precisava me defender de quem me ouvia demais. Voltei a morar perto do mar, numa pequena casa alugada em Niterói, longe de qualquer quartel, longe de qualquer lembrança. Os dias começaram a ganhar um ritmo simples. Café preto, corrida pela praia, anotações em cadernos. A rotina era a coisa mais próxima de liberdade que eu conhecia. De manhã, eu caminhava pela areia ainda fria e pensava em quantas guerras invisíveis se travam dentro das pessoas comuns. Às vezes, via veteranos sentados nos bancos, velhos soldados com olhar de quem sabe demais. Nenhum deles usava medalhas, talvez porque aprendessem, como eu,
que o peso do metal nunca compensa o que ele representa. Mesmo longe, a repercussão do caso continuava. O governo anunciou uma reforma estrutural nas áreas de segurança. Um novo comitê foi criado, desta vez supervisionado por civis. Nos bastidores, diziam que o nome Hydra havia sido proibido de aparecer em qualquer documento oficial, como se apagar o nome fosse o mesmo que eliminar o monstro. O general da inteligência me enviou uma única mensagem, sem assinatura. Missão concluída. Cuidado com os que aplaudem alto demais. Apaguei depois de ler. À noite, quando o vento batia forte nas janelas, eu revivia fragmentos do que aconteceu. O som da emboscada no rio, o grito dos homens, a fumaça das balas traçantes. Às vezes, acordava achando que ainda estava lá, encurralada, com o rádio chiando e a voz do meu pai ecoando pelo transmissor. Aguenta firme, filha. Naquele tempo, eu achava que ele estava tentando me salvar. Agora entendo. Ele estava tentando se convencer de que ainda era capaz disso. Talvez a mentira maior fosse a dele para si mesmo. Acreditar que traição pode ser uma forma de amor. Um dia, decidi visitar o túmulo. Fui sem avisar ninguém, com um buquê de flores brancas compradas na esquina. O cemitério era o mesmo onde havíamos encontrado o terminal de acesso meses antes. O sol de fim de tarde deixava tudo dourado, bonito demais para aquele lugar. O túmulo ainda estava fresco, o mármore limpo, o nome gravado com precisão militar. Major Antônio Duarte. Serviu a pátria até o fim. Quase ri. A pátria que ele serviu não tinha bandeira, apenas cifrões. Mas diante daquela lápide, percebi que o ódio havia começado a se dissolver. O que restava era um cansaço antigo, uma ternura deformada. Deixei as flores, tirei a medalha do bolso e a apoiei sobre o mármore. Fiquei ali, em silêncio, até o sol desaparecer. Voltei para casa e passei a noite relendo as anotações que fiz durante a investigação. As páginas estavam cheias de datas, números, frases soltas. Num canto, escrevi algo que agora fazia mais sentido do que nunca. A verdade não é o fim da guerra. É o que sobra depois que todos se calam. Fechei o caderno e guardei na gaveta. Pela primeira vez, senti que podia parar de lutar. Algumas semanas depois, recebi uma visita inesperada. Um carro oficial estacionou em frente à minha casa. Dele desceu o general da inteligência, o único que nunca mentiu abertamente para mim. Entrou sem cerimônia, tirou o boné e me entregou um envelope. Camila, o caso Hydra está oficialmente encerrado. O governo arquivou tudo sob o rótulo de operações externas não autorizadas. Nenhum nome será publicamente punido, mas também não serão esquecidos. Você foi reintegrada simbolicamente, sem farda, sem posto, mas com pensão e direitos restituídos. Simbolicamente? Perguntei. Ele assentiu. É o máximo que o sistema pode admitir sem implodir. Senti vontade de rir. Então nada mudou. Ele me olhou sério. Mudou sim. Você existe nos relatórios. E isso neste país já é revolução. Depois que ele foi embora, abri o envelope. Dentro, um documento oficial com meu nome, o selo do exército e uma assinatura eletrônica. Nenhuma cerimônia, nenhum discurso. Apenas uma linha fria. Reconhecimento de serviço prestado. Coloquei o papel junto da medalha e percebi que, de alguma forma, aquele pequeno gesto burocrático era o encerramento possível de uma história impossível. No final de setembro, decidi aceitar o convite de um grupo de jovens cadetes para dar uma palestra sobre ética militar. A sala era pequena, o público atento. Eles me olhavam com curiosidade, não com idolatria. Falei pouco sobre Hydra. Contei mais sobre o que o silêncio me ensinou. Que a disciplina sem consciência é apenas covardia com uniforme, e que a verdadeira coragem não está em obedecer, mas em permanecer de pé quando tudo te manda ajoelhar. Ao final, uma das alunas se aproximou. Tinha uns 20 anos, olhos firmes, o mesmo brilho que eu devia ter antes de tudo. Senhora, ainda vale a pena vestir a farda? Pergunta simples, mas que me atravessou. Pensei um instante antes de responder. Vale, se você lembrar todos os dias por quem está lutando, e se tiver coragem de lutar também contra quem está acima quando for preciso. Depois da palestra, caminhei até a praia. O vento trazia cheiro de sal e gasolina,
o barulho do mar misturado ao trânsito distante. Tirei a medalha do bolso, a que me enviaram com a nova inscrição, e a joguei no mar. O som do metal afundando foi breve, quase imperceptível, mas dentro de mim soou como o fim de um hino. Nos dias que se seguiram, dormi melhor. Nenhum pesadelo, nenhum telefonema anônimo. A calmaria que veio depois não era felicidade, era sobrevivência. As cicatrizes continuavam lá, mas agora faziam parte da paisagem, como ruínas que o tempo cobre de musgo. Um mês depois, recebi uma última correspondência. Uma pequena caixa de madeira, sem remetente. Dentro apenas um bilhete e uma condecoração antiga. O bilhete dizia: para que lembre que nem toda herança é maldição. O nome gravado na medalha era o do meu avô, o primeiro Duarte a servir ao exército. Sorri sozinha. Talvez houvesse, em algum ponto remoto do passado, um Duarte que acreditou de verdade no que jurou. Aquele pedaço de metal, envelhecido e silencioso, era a única lembrança de que um dia honra não precisou ser sinônimo de aparência. Naquela noite, sentei na varanda e escrevi a última anotação do caderno. Não existe fim limpo para quem luta contra o próprio sangue, mas existe começo. Fechei o caderno e o guardei dentro de uma caixa junto da condecoração antiga. No dia seguinte, doei tudo. As pastas, as cópias, os documentos, inclusive o caderno. Entreguei ao arquivo público, sem meu nome. O atendente perguntou se queria recibo. Respondi que não. Quando saí, o sol estava nascendo. O mar lá ao longe cintilava como uma promessa. Respirei fundo e senti que o ar tinha outro gosto. Nem o cheiro de pólvora, nem de poeira. Apenas o da vida comum, sem códigos nem hierarquias. Eu era pela primeira vez uma mulher sem posto, sem missão, sem dívida. Passei em frente a uma banca de jornal. Numa pequena manchete lia-se: Reforma militar aprovada. Caso Hydra inspira novas medidas de transparência. A palavra inspira me pareceu exagerada, mas deixei que ela ficasse. Talvez o que eu fizera servisse mesmo de inspiração, não como exemplo, mas como alerta. Continuei andando. O vento jogava areia sobre a calçada, o céu começava a clarear em tons de cobre. Pensei em meu pai, em Varela, nos homens que morreram sem saber em nome de quem lutavam. Pensei em mim, na mulher que fui, na que restou, e compreendi, enfim, o sentido da frase gravada na medalha. Para quem teve coragem de não se calar. Não se calar, percebi. Não é apenas falar. É continuar existindo depois que o eco se apaga. É andar sobre as cinzas. E ainda assim, respirar. Caminhei até o fim do calçadão, e quando o sol subiu por completo, deixei que ele me queimasse o rosto. Senti o calor como um batismo tardio. A guerra terminou. E pela primeira vez desde a emboscada, eu estava viva, inteira, anônima, livre.